A segunda vinda de Jesus está próxima? Eu quero que levante a mão. Quem acha que está próxima a vinda de Jesus? Hoje, até ímpio tem certeza que alguma coisa está acontecendo. Então, se você me disser que você não sabe que Jesus está voltando, está tudo acontecendo, absolutamente tudo. A próxima, as evidências, é sobre esse assunto que eu quero falar com você. Olhar para a figueira, olha para Israel, pois ela já floresceu e alguma coisa está acontecendo. Ele avisou a gente. Então, em Mateus 24, porque não é grande o suficiente para tudo aqui. Mateus, você já abriu Mateus 24, Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, não sem falar parábolas antes, como parábola de... Eu quero que você volte um pouquinho e você veja as parábolas que Jesus fala. Olha, em Mateus 21, Jesus fala da parábola dos lavradores, que eu precisaria falar para vocês da importância dessa parábola, também ela é profética. Depois ele fala da parábola das bodas, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E depois, em seguida, ele fala da parábola, ele lamenta sobre Jerusalém, pelo que vai acontecer no final de Mateus capítulo 23. Ele já anuncia o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém seria destruída. E nós começamos em Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram-se deles os seus, e eu quero que vocês leiam em voz alta o que está escrito aí. Quem que chegou perto dele? Discípulos. Fala mais alto. Discípulos. Não é um ensinamento para a multidão. Multidão seguia Jesus o tempo todo. E o que a multidão queria? O que Jesus falou em João capítulo 6? A multidão queria milagre. A multidão queria pão. A multidão queria multiplicação de pão. A multidão queria o espetacular. Claro que se você se aproximar de Jesus, você vai ver o espetacular. Igreja do século 21 está igualzinha. Ela quer o extraordinário, o show, o espetacular. Agora, discípulo escuta outras coisas. Jesus separou esse momento para falar com os discípulos. E ele subiu. E não esqueça aqui, quantos discípulos Jesus tinha? Sério? Os principais. Ele não mandou 70, de 2 a 2, andar com ele? Você acha que aqui só estavam os 12? Para mim, aqui estavam os 70, ou, quem sabe, os 120 que estavam depois no cenáculo orando, aqueles que perseveravam mesmo. Então, os que não esqueçam que em João capítulo 6, está escrito que muitos discípulos, leia João, quando ele diz que ele era o pão que tinha descido dos céus, está escrito que muitos discípulos abandonaram Jesus. Lucas capítulo 8 está escrito que mulheres o acompanhavam, eram discípulas também. Então, a gente fica concentrado, pensando só nos 12. Claro, os 12 ele investiu 24 horas para que eles se tornassem os apóstolos, mas que ele tinha mais de discípulos do que isso, que o acompanhava para aprender, tinha. Então, ele viu discípulos, se aproximaram dele, senão falaria os 12. Aqui está os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize quando sucederão essas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus, eu quero que você divida Mateus 24, porque eu quero entrar em atualidade, do que eu vou começar a ler agora, do versículo 3 até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo, do versículo 3 ao 14, escreve aí, tempo da graça. Tempo da graça é um tempo que todo mundo acha que, por mais que sempre se pregue que Jesus vai voltar, todo mundo acha que o tempo da graça nunca vai acabar. O tempo da graça é um hiato no tempo de Deus. É amor, é misericórdia. Ele não está, o tempo da graça não está... Quando você vai estudar, e hoje eu não vou estudar isso, quando você estuda 70 semanas de Daniel, Daniel recebeu revelação só para Israel. E ele fala de 70 semanas para Israel. Ele pula ali, Daniel, as 70 semanas, ele pula e vai já para a grande tribulação. Não tem esse intervalo da graça. Então, nós estamos no intervalo do amor, da misericórdia, da graça. E esse intervalo da graça, ele é muito curto.
ele é tão curto que Deus deu o tempo exato que ele duraria. Alguém aqui, como eu estou falando com alunos, se você errar, não tem problema. Mas alguém quer chutar quanto tempo Jesus deu para o tempo da graça, provando biblicamente, não só chutando, mas provando biblicamente? Você sabe dizer quanto tempo que dura o tempo da graça? 2000 anos. Como a gente chega a essa conclusão? É porque alguém diz? Não. Porque as pessoas podem questionar vocês. Como que vocês dizem que o tempo da graça são 2000 anos? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos ver em Mateus 24. Vocês precisam aprender direitinho. Você responde assim, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não era Quem era o samaritano? Tudo bem, é uma figura de Jesus. Agora, esquece que ele é uma figura de Jesus. O bom samaritano, ele é judeu? Cavalo branco. Que cor que é o cavalo branco de Napoleão? O samaritano é judeu? Não. O que é o samaritano? Samaritano. Samaritano não é judeu. Então, o samaritano não era considerado judeu e era considerado praticamente um gentil para os judeus. Então, quem é que socorreu o judeu? Um não judeu, um samaritano. Esse samaritano levou, que é uma sombra de Jesus, ele levou para uma hospedaria e quando ele chega lá, ele deu os primeiros socorros, ele carregou, ele socorreu, mas aquele judeu precisava de tratamento. E quanto tempo, quanto em dinheiro você deve, gente, formando discipuladores, é gente que deve estar fazendo CTPA, escola bíblica no mínimo. Então, quanto tempo? Aí ele fala, pastor, eu não contava com as suas perguntas hoje à noite. Né? Aquela coisa. Então, está escrito, vale colar, corre lá na parábola do bom samaritano. Então, quanto de dinheiro o bom samaritano entrega para o dono da hospedaria cuidar daquele judeu ferido? Que bom, 2 denários. 2 denários. 1 denário é o trabalho de um dia. 2 denários, trabalho de 2 dias. Na Bíblia está escrito que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o bom samaritano, ele deu quanto de dinheiro? Deu para 2 dias, para que o hospedeiro tratasse daquele enfermo, para que ele ficasse curado. Você está conseguindo me acompanhar? Então, o salário de 2 dias, mas na Bíblia está dizendo que para Deus 2 dias são 2000 anos. A hospedaria é quem? É a igreja que cuida de doentes. Jesus disse, eu vim para os doentes. E a igreja faz o quê? Então, o tempo da graça, Deus revestiu a sua igreja, que somos nós, de poder, autoridade para poder cuidar de enfermos, pessoas que vêm aqui. Alguns vêm enfermos porque estão presos espiritualmente, outros emocionalmente, outros ambos, espiritual e emocionalmente. A igreja tem capacitações naturais e sobrenaturais para cuidar. E ainda o bom samaritano disse o quê? Ele disse, olha, se precisar de mais coisa, eu dou. Então, ponto final, nós temos recursos, poder, autoridade, unção para cuidar de enfermos por 2000 anos. Então, ele colocou um limite. Oséias capítulo 6, está escrito, depois de 2 dias nos curará. Está escrito do versículo 1 ao versículo 3, só anota aí. Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. O capítulo começa, volte para o Senhor. Que esse é o chamado, o mesmo de João Batista, como Jonas pregou, acho que domingo passado ou retrasado, quando ele falou que João Batista, a mensagem de João Batista é sobre a primeira vinda, né, a manifestação de Jesus, e nós hoje como igreja precedemos o noivo dizendo sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Mas João Batista, a mensagem dele era arrependimento. O Oséias capítulo 6 tem 2 recados para nós. Primeiro, arrependimento, e o segundo, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Só que ali está escrito também uma medida de tempo para isso acontecer. Está escrito, depois de 2 dias, o Senhor nos curará, nos levantará e viveremos diante dele. Olha que fenomenal. Então, quer dizer que depois de 2 dias, ele vai nos levar, nós vamos ser arrebatados. Ele está nos curando. Nunca. Por que eu... Há 4 meses eu tenho estado diariamente no Instagram falando de restauração emocional, porque este é o tempo da igreja e de todos serem
curados, fortalecidos, restaurados, para nós recebermos a unção do avivamento que está para ser derramado sobre nossas vidas. Você crê nisso? Amém?